Você já imaginou descobrir que sua vida inteira foi uma mentira? Que as duas pessoas em quem mais confiava no mundo estavam vivendo um segredo que poderia destruir qualquer homem? O que você está prestes a ouvir é a história mais chocante de traição familiar que já ouvi em 15 anos criando conteúdo. Estou falando de Carlos, um homem trabalhador de 35 anos que pensava ter a família perfeita, até descobrir uma verdade que fez tudo desmoronar. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. De onde vocês estão ouvindo essa história? Quero saber se estão em casa, no trabalho ou naquele trânsito infernal que só o brasileiro conhece. E se preparem, porque o que vocês vão ouvir vai mexer profundamente com vocês. Carlos sempre foi o tipo de homem que qualquer família desejaria ter. Acordava às 5h30 da manhã, tomava seu café preto, beijava a testa da esposa Amanda, que ainda dormia, e saía para mais um dia de trabalho pesado como engenheiro civil. Era daqueles homens que levavam a sério o compromisso de ser provedor, que sentiam orgulho genuíno quando conseguiam dar conforto para quem amavam. Depois de 8 anos de casamento, ele tinha construído uma vida que era a inveja dos amigos. Casa própria no melhor bairro que conseguiu pagar. Carro quitado. E Amanda sempre bem arrumada e sorridente quando ele chegava em casa. Amanda era realmente uma mulher especial. Aos 32 anos, ela tinha aquele jeito doce que conquistava qualquer pessoa logo no primeiro encontro. Cabelos castanhos sempre perfumados, sorriso fácil e uma gentileza natural que fazia Carlos se sentir o homem mais sortudo do mundo. Eles se conheceram através de amigos comuns numa festa de aniversário, e desde o primeiro olhar, Carlos soube que ela seria a mulher da sua vida. Amanda trabalhava como administradora em uma clínica médica. Era organizada, inteligente, e tinha uma coisa que Carlos valorizava mais que tudo. Família era sagrado para ela. O que mais impressionava Carlos era como Amanda se entrosou rapidamente com sua família, especialmente com sua mãe, Rosângela. Desde a primeira vez que as apresentou, foi como se elas fossem amigas de infância. Rosângela, aos 58 anos, era uma mulher forte, viúva há 10 anos, que criou 3 filhos praticamente sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Carlos era o caçula e sempre foi o mais apegado à mãe. Ver sua esposa e sua mãe se dando tão bem era como ganhar na loteria emocional. As tardes que Amanda passava na casa de Rosângela se tornaram rotina sagrada. Toda segunda e quinta-feira, depois do trabalho, Amanda ia direto para lá. Elas cozinhavam juntas, assistiam novela, faziam caminhada no parque. Rosângela sempre ligava para Carlos falando maravilhas da nora. Meu filho, que mulher especial você encontrou. Ela me trata como se fosse a própria mãe dela. Você tem que cuidar bem dessa joia. E Carlos cuidava mesmo. Trabalhava horas extras para dar viagens para Amanda, presentes especiais. Tudo o que ela merecia por ser uma esposa tão dedicada e uma nora tão carinhosa. Os domingos em família eram o momento favorito de Carlos. Almoço na casa da mãe, com Amanda ajudando na cozinha enquanto ele e os irmãos assistiam futebol. Era comum encontrar as duas sussurrando na cozinha, dando risadinhas baixinhas, planejando alguma surpresa para ele ou conversando sobre receitas secretas. Que bom que vocês se entendem tão bem, ele sempre dizia, e as duas sorriam de um jeito que ele interpretava como carinho puro. Amanda sempre respondia: sua mãe é uma mulher incrível, Carlos. Aprendo muito com ela. E Rosângela completava: essa menina tem um coração de ouro, meu filho. Você acertou em cheio. Durante todos esses anos, Carlos nunca teve motivos para desconfiar de nada. Amanda era presente, carinhosa, sempre interessada na vida dele. Perguntava sobre o trabalho, massageava suas costas depois de um dia difícil, planejava fins de semana especiais para eles. Ela parecia genuinamente feliz com a vida que construíram juntos. E a relação dela com Rosângela só fortalecia a sensação de que ele tinha a família perfeita. Era comum Amanda defender a sogra quando alguém fazia algum comentário, ou ficar genuinamente preocupada quando Rosângela estava gripada. Vou lá cuidar da sua mãe hoje, ela dizia pegando a bolsa cheia de remédios e sopas. O que Carlos não sabia era que enquanto ele trabalhava pesado para sustentar esse sonho,
As duas mulheres que mais amava estavam construindo uma mentira tão profunda que, quando a verdade viesse à tona, ela não destruiria apenas seu casamento, mas toda a sua concepção do que significava família, confiança e amor verdadeiro. Carlos sempre foi daqueles homens que confiavam de olhos fechados. Para ele, quando você amava alguém de verdade, desconfiança era coisa de relacionamento fraco. Mas olhando para trás, depois que tudo veio à tona, ele percebeu que os sinais estavam todos ali, gritando na sua cara, e ele escolheu ignorar cada um deles. O primeiro sinal que deveria ter chamado a atenção foi como rapidamente Amanda e Rosângela criaram intimidade. Não era normal uma nora e sogra ficarem tão próximas tão rápido, mas Carlos interpretou como sorte. Que família abençoada eu tenho, pensava, vendo as duas conversarem por horas no telefone, rirem de piadas internas que só elas entendiam e trocarem olhares cúmplices durante as reuniões familiares. As viagens começaram no segundo ano de casamento. Amanda e Rosângela decidiram fazer uma viagem de mulheres para a praia. Carlos, sua mãe nunca teve oportunidade de viajar depois que ficou viúva. Vou levá-la para relaxar um pouco, Amanda explicou com aquela doçura que sempre desarma qualquer homem. Carlos não apenas aprovou como pagou toda a viagem, feliz por ver sua esposa cuidando da mãe dele. Elas voltaram bronzeadas, relaxadas, cheias de histórias engraçadas sobre outros hóspedes do hotel. Que legal que vocês se divertiram tanto, ele disse, abraçando as duas. Não percebeu que elas evitavam falar sobre os detalhes da viagem, sempre mudando de assunto quando ele perguntava sobre o que fizeram exatamente. O celular de Amanda começou a ter vida própria. Ela sempre foi comunicativa, mas de uns tempos para cá vivia colada no aparelho, sorrindo para a tela de um jeito que Carlos achava fofo. Deve ser alguma amiga contando fofoca, pensava quando a via digitando freneticamente. Amanda sempre deixava o celular virado para baixo quando estava perto dele, mas Carlos interpretava isso como consideração. Que mulher educada, ele pensava. Não fica mexendo no celular quando estou falando com ela. O que ele não sabia era que a maior parte dessas conversas animadas eram com Rosângela, planejando encontros, trocando mensagens íntimas, combinando versões para esconder a verdade. As mudanças no comportamento íntimo também começaram sutilmente. Amanda estava mais distante fisicamente, sempre cansada, sempre com dor de cabeça. Quando Carlos tentava proximidade, ela tinha 1000 desculpas. Trabalho estressante, TPM, cansaço. Amor, você entende, né? Estou numa fase difícil, ela dizia. E Carlos, sendo o marido compreensivo que sempre foi, respeitava totalmente. O que ele não imaginava era que a energia que ela não tinha para ele estava sendo toda direcionada para outro lugar. Amanda começou a se cuidar mais, malhar mais, comprar roupas íntimas caras que Carlos raramente via ela usar. É para me sentir bem comigo mesma, ela explicava, e ele achava lindo uma mulher que se valorizava. Os gastos estranhos no cartão começaram a aparecer no terceiro ano. Hotéis em cidades próximas, restaurantes caros em horários que Amanda deveria estar trabalhando, lojas de presentes em lugares que ela nunca mencionou ter visitado. Quando Carlos perguntava, sempre havia uma explicação perfeita. Reunião de trabalho que mudou de local, almoço com cliente exigente, presente para alguma amiga que estava passando por dificuldades. Amanda era tão convincente que Carlos se sentia mal por questionar. Desculpa por ser chatão com essas coisas de dinheiro, ele pedia, e ela o abraçava dizendo, imagina, amor, é importante você saber onde gastamos nosso dinheiro. Só acho que você trabalha tanto que merece confiar que eu cuido bem das nossas finanças. Rosângela também mudou. A mulher que sempre foi expansiva e falante ficou mais reservada quando Carlos estava por perto. Ela evitava falar sobre o dia a dia, sobre com quem havia saído, onde tinha ido. Quando ele perguntava sobre a rotina dela, as respostas eram vagas. Ah, filho, vida de aposentada é sempre igual. Nada demais. Mas Amanda sempre sabia detalhes íntimos da vida de Rosângela que nem mesmo Carlos conhecia. Sua mãe me contou que está tomando um remédio novo para a pressão, Amanda comentava, e Carlos ficava surpreso porque Rosângela não havia mencionado nada sobre problemas de pressão para ele.
Os sussurros constantes deveriam ter soado o alarme vermelho. Toda vez que Carlos chegava em casa ou na casa da mãe, encontrava as duas conversando baixinho, e a conversa parava imediatamente quando ele aparecia. "Do que vocês estavam falando?" ele perguntava sorrindo, e sempre recebia respostas evasivas. "Coisas de mulher, fofoca de vizinha, receita nova que sua mãe está me ensinando." Elas tinham códigos entre si, olhares que significavam algo que Carlos não conseguia decifrar. Quando saíam juntas, voltavam com aquele ar de cumplicidade que ele associava a uma amizade sólida entre sogra e nora. A frequência dos encontros entre elas também aumentou drasticamente. Além das segundas e quintas sagradas, Amanda começou a passar rapidinho na casa de Rosângela, aos sábados de manhã, aos domingos depois do almoço, sempre com alguma desculpa: levar um doce, buscar uma receita, ajudar com alguma coisa da casa. Carlos achava admirável a dedicação da esposa com a família dele. "Que nora presente", ele comentava com os irmãos, que também elogiavam Amanda. O que nenhum deles sabia era que essas visitas rápidas às vezes se estendiam por horas, e que a casa de Rosângela se tornou o refúgio perfeito para um relacionamento que estava acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. O último sinal que Carlos deveria ter percebido foi como as duas reagiam quando ele chegava inesperadamente. Sempre pareciam um pouco sobressaltadas, sempre tinham acabado de fazer alguma coisa que justificava por que estavam suadas ou agitadas. "Estávamos reorganizando o armário. Acabamos de voltar da caminhada. Estávamos limpando o quintal." Carlos aceitava tudo porque confiava completamente. Afinal, por que duas pessoas que ele amava tanto o enganariam de forma tão cruel? Essa confiança cega seria sua perdição e, ao mesmo tempo, o combustível para a vingança mais devastadora que qualquer homem poderia planejar. A quinta-feira que mudou a vida de Carlos para sempre começou como qualquer outra. Ele acordou às 5h30, beijou a testa de Amanda, tomou seu café preto e saiu para o trabalho. A diferença foi que a obra que estava supervisionando terminou mais cedo que o esperado. Às 14h, ele já estava liberando a equipe e pensando em fazer uma surpresa para Amanda. "Vou chegar em casa cedo e preparar algo especial para ela", pensou sorrindo enquanto dirigia. Parou no supermercado, comprou flores e ingredientes para fazer aquela lasanha que Amanda adorava. Carlos estava animado, imaginando a cara de surpresa da esposa quando o visse em casa naquele horário. Chegando em casa, a primeira coisa estranha foi o carro da mãe estacionado na garagem. Rosângela nunca ia visitá-los nesse horário. Ela sabia que Amanda trabalhava até às 18h. "Deve ter acontecido alguma coisa", Carlos pensou preocupado. Abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho para não assustar ninguém. A casa estava num silêncio estranho, mas ele podia ouvir vozes abafadas vindas do andar de cima. Deixou as compras na cozinha e começou a subir as escadas, pensando que talvez Amanda tivesse saído mais cedo do trabalho por algum motivo. Os sons ficaram mais claros conforme ele subia. Eram gemidos baixos, sussurros íntimos, o tipo de som que fez o coração de Carlos acelerar por motivos completamente errados. Por um segundo, pensou que alguém havia invadido a casa. Por outro segundo, imaginou que Amanda estivesse assistindo algum filme, mas quando chegou à porta do quarto, seu quarto, e viu a porta entreaberta, a realidade o atingiu como um soco no estômago. Ali, na cama que ele havia comprado com tanto orgulho, estavam as duas mulheres que mais amava no mundo, numa intimidade que destruiu sua alma instantaneamente. Carlos ficou paralisado na porta. Não conseguia gritar, não conseguia se mover, não conseguia nem mesmo respirar direito. Amanda e Rosângela estavam completamente entregues uma à outra. Claramente não era a primeira vez. Claramente sabiam exatamente o que estavam fazendo. O choque foi tão profundo que Carlos sentiu como se estivesse tendo um infarto. Suas pernas tremiam, sua visão ficou turva, e por alguns segundos ele pensou que fosse desmaiar ali mesmo. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida, sua família, seu casamento, desabou em questão de segundos,
E aí, pessoal, vocês conseguem imaginar a dor desse homem? Me digam nos comentários se já passaram por alguma descoberta que mudou completamente suas vidas, porque o que vem agora vai ficar ainda pior. Quando elas finalmente perceberam que ele estava ali, o constrangimento foi total. Amanda gritou e puxou o lençol para se cobrir. Rosângela ficou branca como papel. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da vida de Carlos. Ele finalmente conseguiu falar, mas sua voz saiu rouca e irreconhecível. Como? Como vocês puderam fazer isso comigo? Amanda começou a chorar desesperadamente, tentando se vestir rapidamente. Rosângela não conseguia nem olhar para o filho. Carlos, filho, deixa eu explicar. Ela começou, mas ele a interrompeu. Explicar? Explicar o quê, mãe? Que vocês estão me traindo na minha própria casa? A reação das duas foi patética. Amanda implorava perdão entre soluços, dizendo que não era o que parecia, que tinha uma explicação. Rosângela tentava se aproximar dele, mas Carlos recuou como se ela fosse uma estranha. Não chega perto de mim, ele disse, com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Vocês duas, na minha cama, na minha casa, vocês são nojentas. As palavras saíam como punhaladas, e Carlos podia ver que cada uma doía, mas ele não conseguia parar. A dor estava sendo transformada em raiva, e a raiva estava procurando um alvo. Amanda tentou se aproximar dele, ainda chorando. Carlos, amor, por favor, me deixe explicar. Isso não significa que eu não te amo. Essa frase foi como jogar gasolina no fogo. Não significa que não me ama? Ele gritou. Você está transando com a minha mãe. E isso não significa nada? Vocês acham que eu sou idiota? Rosângela finalmente conseguiu falar. Meu filho, essas coisas acontecem. O coração não obedece a regras. Carlos a olhou com um desprezo que ela nunca tinha visto nos olhos do filho. Coração? Isso aqui é traição, mãe. Traição da pior espécie. A humilhação era completa. Carlos percebeu que tudo o que ele havia construído era uma mentira. Cada beijo de boa noite que Amanda lhe dava, cada abraço carinhoso da mãe, cada domingo em família, tudo era falso. Elas estavam rindo dele pelas costas, usando sua casa, seu dinheiro, sua confiança para viver em uma relação secreta. Há quanto tempo? Ele perguntou, e o silêncio das duas foi resposta suficiente. Há quanto tempo? Ele gritou novamente. Amanda sussurrou entre lágrimas. Alguns anos. A vagueza da resposta deixou Carlos ainda mais furioso. Ele saiu do quarto sem olhar para trás, desceu as escadas e sentou na sala, tentando processar o que havia acabado de ver. Amanda desceu atrás dele, já vestida, ainda chorando. Carlos, por favor, vamos conversar. Eu posso explicar tudo. Mas Carlos não queria mais ouvir explicação nenhuma. Rosângela também desceu, com uma cara de quem sabia que tinha perdido o filho para sempre. Eu quero que vocês duas saiam da minha casa agora, ele disse sem olhar para elas. Eu não quero ver nenhuma de vocês nunca mais na minha frente. O que Carlos não sabia naquele momento era que a bomba mais devastadora ainda estava por vir. A traição que ele acabara de descobrir era apenas a ponta do iceberg. A verdade sobre como tudo começou, sobre há quanto tempo isso durava e sobre o nível de manipulação que essas duas mulheres foram capazes seria revelada nos próximos dias e faria a dor que ele estava sentindo parecer pequena perto do que estava por vir. Depois de expulsar as duas de casa, Carlos passou a noite mais longa da sua vida. Não dormiu nem um minuto, ficou andando pela casa como um fantasma, tentando entender como havia sido tão cego. Cada cômodo tinha uma memória que agora estava contaminada. A cozinha onde Amanda e Rosângela cozinhavam juntas, a sala onde elas sussurravam enquanto ele assistia televisão, o quarto onde elas... Ele não conseguia nem completar o pensamento. No dia seguinte, Amanda ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens desesperadas pedindo uma chance de explicar. Carlos ignorou todas. Rosângela apareceu na porta de casa chorando, implorando para conversar com o filho. Ele nem abriu a porta. Foram 3 dias de silêncio total até que Carlos decidiu que precisava saber toda a verdade. Não para perdoar,
mas para entender como foi possível duas pessoas destruírem sua vida com tanta frieza. Ligou para Amanda e marcou de se encontrarem num café longe de casa. Quando ela chegou, estava com uma aparência terrível. Olhos vermelhos, cabelo desarrumado, maquiagem borrada. "Carlos, obrigada por aceitar me ver", ela disse, tentando segurar a mão dele. Ele puxou a mão para longe imediatamente. "Eu não estou aqui para reconciliação. Quero saber exatamente há quanto tempo vocês estão me fazendo de idiota." Amanda tentou minimizar novamente. "Carlos, isso é recente. Aconteceu naturalmente." Mas Carlos não estava mais disposto a engolir mentiras. "Amanda, eu vi vocês duas hoje. Isso não era coisa de principiante. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então pare de mentir e me conta a verdade, porque eu vou descobrir de qualquer jeito." A firmeza na voz dele assustou Amanda. Ela percebeu que o homem doce e confiante que ela conhecia havia desaparecido. No lugar, estava um homem ferido e determinado a saber toda a verdade. Foi aí que Amanda soltou a bomba que fez tudo ficar ainda pior. "Carlos, eu conhecia sua mãe antes de te conhecer." A princípio, ele não entendeu a dimensão do que ela estava dizendo. "Como assim conhecia?" Amanda respirou fundo e confessou. "Eu e sua mãe, nós já tínhamos tido alguma coisa no passado, muito antes de eu te conhecer." Carlos sentiu o chão fugir debaixo dos pés novamente. "Que tipo de coisa?" Ela olhou para baixo. "Um relacionamento. Nós ficamos juntas por alguns meses há mais de 10 anos. A revelação foi como receber uma segunda punhalada no mesmo lugar da ferida. Carlos tentou processar a informação. Sua mãe e sua esposa já tinham se relacionado antes dele existir na vida de Amanda. "Você está me dizendo que quando você me conheceu, você já conhecia minha mãe intimamente?" Amanda acenou com a cabeça, sem coragem de olhar nos olhos dele. "E vocês duas fingiram que estavam se conhecendo pela primeira vez quando eu apresentei vocês?" Outro aceno positivo. Carlos sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes na vida. "Galera, vocês estão conseguindo acompanhar o nível de manipulação dessas duas? Comentem aí o que vocês fariam, descobrindo uma coisa dessas. Então toda aquela história de vocês se darem tão bem desde o primeiro dia era mentira?" Amanda finalmente levantou os olhos. "Carlos, quando sua mãe me viu naquela festa, nós ficamos chocadas. Não esperávamos nos encontrar daquele jeito. Mas quando percebemos que você estava interessado em mim..." Ela parou de falar. "Termina a frase, Amanda." Carlos estava com as mãos tremendo de raiva. "Quando percebemos que você estava interessado em mim, sua mãe disse que era o destino nos reunindo." A manipulação estava ficando mais clara. Carlos começou a conectar os pontos. "Você está me dizendo que minha própria mãe incentivou nosso relacionamento, sabendo que vocês já tinham ficado juntas?" Amanda confirmou com a cabeça. "E ela apoiou nosso casamento por quê? Para ter você de volta?" Mais uma confirmação. Carlos se levantou da mesa precisando de ar. Toda sua vida era uma mentira arquitetada pela própria mãe e pela mulher que ele amava. "Há quanto tempo vocês retomaram o relacionamento, Amanda? E não me mente mais, porque eu já descobri que você é capaz de qualquer coisa." Ela hesitou, mas percebeu que não havia mais como esconder. "Logo depois do nosso casamento, no primeiro ano." Carlos fechou os olhos, tentando controlar a vontade de gritar no meio do café. 8 anos. 8 anos de casamento, e desde o primeiro ano, sua esposa estava o traindo com sua própria mãe. "Vocês planejaram isso desde o início?" Amanda balançou a cabeça. "Não, Carlos, no começo eu realmente tentei esquecer sua mãe. Eu te amava. Queria que nosso casamento desse certo. Mas ela sempre arranjava desculpas para ficarmos sozinhas. Sempre lembrava do que nós tínhamos tido. E eu acabei cedendo." Carlos riu amargamente. "Então você está colocando a culpa na minha mãe?" "Não. A culpa é minha também. Nós duas somos culpadas. Mas, Carlos, isso nunca significou que eu não te amasse." Carlos se levantou e jogou dinheiro na mesa. "Amanda, você e minha mãe destruíram minha vida por 8 anos. Vocês usaram minha casa, meu dinheiro, minha confiança para viverem uma relação nas minhas costas. E ainda por cima, vocês me fizeram acreditar que eu tinha a família perfeita.
Ele parou na porta e se virou. Espero que tenham valido a pena esses 8 anos de mentira, porque agora vocês vão descobrir o que significa mexer com o homem errado. Amanda tentou correr atrás dele. Carlos, por favor, podemos tentar resolver isso. Mas ele já estava no carro, com uma expressão que ela nunca tinha visto. Não era mais dor, era determinação. Carlos havia descoberto que sua vida inteira foi uma encenação cuidadosamente orquestrada. E agora ele ia mostrar para as duas que o homem traído também sabe jogar o jogo da manipulação. E o plano que estava se formando na cabeça dele seria tão devastador quanto a traição que elas fizeram com ele. Depois do encontro devastador com Amanda, Carlos precisava ouvir a versão da própria mãe. Não porque quisesse perdoá-la, mas porque precisava entender até onde ia a traição. Durante 3 dias, Rosângela ligou incessantemente, deixou recados chorosos na secretária eletrônica. Chegou até a pedir para vizinhos intercederem por ela. Meu filho, sua mãe está desesperada. Ela só quer conversar com você, dizia Dona Maria, a vizinha de Rosângela, há 20 anos. Carlos finalmente cedeu, mas não por pena. Por raiva. Queria olhar nos olhos da mulher que o gerou e ouvir dela como foi capaz de destruir o próprio filho. O encontro foi na casa de Rosângela, no mesmo sofá onde Carlos passou a infância vendo televisão, onde ela o ajudava com lição de casa, onde ele contava sobre seus sonhos de construir uma família feliz. Agora, aquela casa parecia um cenário de crime. Rosângela estava irreconhecível. Cabelos grisalhos desarrumados, rosto inchado de tanto chorar, mãos tremendo nervosamente. Meu filho, ela tentou se aproximar, mas Carlos levantou a mão. Não me chama de filho. Mães não fazem o que você fez. A frieza na voz dele fez Rosângela recuar e sentar na poltrona mais distante. Quero que você me conte tudo desde o início, e se você mentir uma única vez, eu saio daqui e nunca mais volto. Rosângela assentiu, limpando as lágrimas. Eu conheci Amanda há mais de 10 anos, numa festa de uma amiga. Nós ficamos juntas por alguns meses. Foi intenso, mas terminou porque ela era muito nova e eu estava confusa sobre meus sentimentos. Carlos interrompeu. Confusa? Você descobriu que gostava de mulher aos 48 anos? Ela confirmou envergonhada. Foi a primeira vez que me senti assim por uma mulher. Seu pai havia morrido há pouco tempo. Eu estava perdida. A história foi se desenrolando de forma ainda mais suja do que Carlos imaginava. Rosângela contou que quando viu Amanda naquela festa com ele, seu coração disparou. Quando você me apresentou ela, fingindo que não nos conhecíamos, foi terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Terrível porque eu sabia que estava errado. Maravilhoso porque eu nunca tinha esquecido ela completamente. Carlos sentiu nojo. Então você incentivou nosso relacionamento desde o primeiro dia porque queria ela de volta? Rosângela baixou a cabeça. Eu pensei que talvez fosse o destino, que talvez eu pudesse tê-la na minha vida de alguma forma. Pessoal, o nível de manipulação dessa mulher é assustador. Alguém já passou por traição familiar? Conta nos comentários como lidaram com isso. Carlos precisava saber até onde foi a manipulação. Você planejou meu casamento? Rosângela hesitou. Não planejei, mas, quando vi que vocês estavam sérios, comecei a plantar sementes. Falava para Amanda como você era um bom homem, como seria um bom marido, como ela deveria valorizar você. E para você eu sempre elogiava ela, dizia como ela era especial, como vocês eram perfeitos juntos. A confissão foi como uma bofetada. Carlos percebeu que até mesmo seus próprios sentimentos por Amanda tinham sido influenciados pela aprovação constante da mãe. E depois que nós casamos? Carlos perguntou, já sabendo que a resposta seria devastadora. No primeiro ano, eu e Amanda tentamos manter distância. Mas eu sempre arranjava desculpas para ficarmos sozinhas. Preciso que você me ajude com isso. Vem aqui que quero te mostrar uma coisa. Fica mais um pouco para conversarmos. Eu sabia que estava sendo manipuladora, mas não conseguia resistir. Rosângela estava chorando novamente. Um dia, depois de alguns meses casados, nós estávamos na cozinha fazendo almoço para você e eu beijei ela. Amanda ficou chocada.
Disse que era errado, que ela te amava. Mas eu insisti, disse que você nunca precisava saber, que poderíamos ter algo só nosso. A frieza da manipulação deixou Carlos nauseado. Sua própria mãe havia seduzido sua esposa na cozinha da casa dele, enquanto ele trabalhava para sustentar as duas. E ela cedeu? Rosângela assentiu. Não imediatamente. Levou algumas semanas de conversa, de eu mostrar como nosso amor era real, de como você nunca precisava saber. Eu convenci ela de que não era traição. Era apenas amor em outra dimensão. Carlos socou o braço da poltrona. Amor? Vocês destruíram minha vida e chamam isso de amor? Por que vocês não terminaram comigo e assumiram o relacionamento de vocês? A pergunta de Carlos era legítima. Se elas se amavam tanto assim, por que mantiveram a farsa? Rosângela olhou para ele com uma expressão que misturava vergonha e egoísmo. Porque nós queríamos tudo. Eu queria manter você como filho, manter a família unida e ter Amanda. E ela gostava da segurança que você dava, da vida confortável, mas também me queria. Nós pensamos que poderíamos ter os dois mundos. A confissão final foi a mais devastadora. Carlos, eu manipulei você durante 8 anos. Toda vez que você desconfiava de alguma coisa, eu estava lá para te acalmar. Amanda te ama muito. Vocês são um casal perfeito. Que sorte você teve de encontrar uma mulher assim. Eu alimentava sua confiança nela porque isso me convinha. Quanto mais você confiasse, mais livre nós ficávamos para nos encontrarmos. Carlos se levantou, não conseguindo mais ouvir. Você destruiu sua própria família para satisfazer seus desejos egoístas. Rosângela tentou uma última cartada. Meu filho, eu sei que errei, mas você ainda é minha família. Podemos superar isso, eu posso mudar. Carlos a olhou com uma frieza que ela nunca viu nos olhos dele. Você não é mais minha mãe. Mães protegem os filhos, não os destroem. Você escolheu Amanda ao invés de mim há 8 anos. Agora viva com essa escolha. Ele caminhou até a porta, se virou uma última vez. E prepare-se, porque agora que eu sei exatamente o que vocês duas são capazes, vocês vão descobrir do que eu sou capaz. Rosângela gritou atrás dele. Carlos, por favor, não faça nada que você vá se arrepender depois. Mas Carlos já estava no carro, com um plano se formando na cabeça. Um plano que faria as duas pagarem publicamente por cada dia de humilhação que o fizeram passar. Elas quiseram brincar com fogo por 8 anos. Agora iam descobrir o que era se queimar de verdade. Depois de descobrir a verdade sobre a manipulação da própria mãe, Carlos decidiu contratar um detetive particular. Não estava mais interessado em conversas e confissões lacrimosas. Queria evidências concretas de como foi enganado durante 8 anos. O detetive, um homem experiente chamado Roberto, foi direto ao ponto. Senhor Carlos, baseado no que você me contou, vamos descobrir exatamente como elas operavam. Preciso de 3 semanas para levantar tudo. Movimentação bancária, frequência de encontros, locais onde se encontravam, gastos suspeitos. Quando eu terminar, você vai ter um dossiê completo da vida dupla que elas levavam. As primeiras descobertas chegaram em 1 semana e foram devastadoras. Roberto apresentou uma pasta repleta de comprovantes que mostravam como Amanda e Rosângela gastaram o dinheiro de Carlos para financiar o relacionamento secreto. Olha isso aqui. Roberto apontou para uma planilha detalhada. Nos últimos 3 anos, sua esposa gastou mais de 45 mil reais em hotéis, restaurantes caros e presentes que não eram para você. E sua mãe? Bem, ela usou o dinheiro da pensão que você deposita mensalmente para custear essas escapadas. Carlos olhou os números com incredulidade. 45 mil reais. Quase 2 anos de trabalho duro para financiar a traição da própria esposa. Os hotéis eram sempre os mesmos, lugares discretos em cidades próximas, onde elas se registravam como amigas em quartos com cama de casal. Roberto havia conseguido até mesmo fotos das fichas de registro. Elas eram espertas, ele explicou. Sempre pagavam em dinheiro, sempre escolhiam lugares onde ninguém as conhecia, mas deixaram rastros nos cartões, quando compravam gasolina, comida para a viagem, presentes uma para a outra.
As datas dos gastos coincidiam perfeitamente com os dias em que Amanda dizia ter reuniões de trabalho ou quando Rosângela inventava compromissos médicos. O relatório detalhado mostrava uma operação quase militar. Elas tinham esquemas para cada situação. Quando Carlos trabalhava até tarde, se encontravam na casa de Rosângela. Quando ele viajava a trabalho, Amanda visitava a sogra e ficava dias inteiros lá. Nos fins de semana que Carlos estava ocupado com futebol ou churrascos com amigos, elas inventavam atividades juntas. Vamos ao shopping, vamos visitar uma amiga, vamos à igreja. Roberto havia rastreado que muitas dessas supostas atividades eram encontros íntimos em locais específicos. Pessoal, imaginem descobrir que sua própria família usou seu dinheiro para te trair. Comentem aí se já passaram por alguma situação de traição financeira. Os presentes descobertos foram a parte mais humilhante. Amanda havia comprado joias caras para Rosângela, lingeries íntimas, perfumes importados, tudo com o cartão conjunto que Carlos liberou para gastos da casa. Rosângela, por sua vez, usava o dinheiro da ajuda de custo que Carlos depositava religiosamente para comprar roupa sexy para Amanda, pagar jantares românticos, até mesmo financiar uma viagem de fim de semana que elas fizeram para uma pousada romântica, enquanto Carlos achava que Rosângela estava visitando uma prima doente. O detetive havia conseguido até mesmo gravar conversas telefônicas com autorização judicial que mostravam o nível de deboche. Amanda falando para Rosângela: "Ele trabalhou até 22 horas ontem. Chegou destruído. Nem imagina que gastei o dinheiro dele numa lingerie que você vai adorar." Rosângela respondendo: "Meu filho é tão trabalhador, tão dedicado e tão cego. Ontem ele me deu extra para o remédio da pressão. Vou usar para nosso jantar de sexta." Elas riam, faziam piadas sobre a ingenuidade dele, planejavam próximos encontros. As evidências incluíam também mensagens de texto que o detetive recuperou dos celulares delas. Conversas íntimas onde planejavam encontros. "Ele vai trabalhar sábado. Vem aqui de manhã cedo. Disse para ele que vamos ao médico juntas. Podemos ficar o dia todo fora. Comprei aquela coisa que você pediu, mal posso esperar para você ver." Essas mensagens eram enviadas enquanto Carlos estava na mesma casa, confiando completamente em ambas. O mais revoltante era como elas coordenavam as mentiras. Quando Carlos perguntava sobre o dia de uma, a outra já sabia exatamente o que responder. Roberto mostrou evidências de ligações entre elas sempre que Carlos chegava em casa, coordenando versões. "Ele está chegando. Lembra que hoje fomos à farmácia." Se ele perguntar sobre ontem, nós ficamos vendo filme. Elas tinham transformado a vida de Carlos numa peça de teatro, onde ele era o único que não sabia estar representando. Os gastos não eram apenas em encontros românticos. Elas haviam criado um estilo de vida paralelo. Academias caras onde malhavam juntas, salões de beleza onde faziam unhas e cabelo para se arrumar uma para a outra, até mesmo terapia de casal que faziam escondido para melhorar o relacionamento. Tudo financiado pelo homem que elas estavam traindo. Carlos calculou que nos 8 anos de casamento havia bancado indiretamente mais de R$120 mil para o relacionamento secreto da esposa com sua mãe. A descoberta final foi a mais chocante. Elas haviam aberto uma conta bancária conjunta secreta. Amanda depositava parte do dinheiro que Carlos dava para ela, e Rosângela fazia o mesmo com a ajuda mensal do filho. Era um fundo romântico que usavam para planos maiores, viagens mais longas, presentes caros, até mesmo um apartamento pequeno que estavam pensando em alugar para os encontros. Roberto mostrou os extratos. Elas estavam planejando uma vida completamente independente, usando seu dinheiro como base financeira. Carlos olhou os números e percebeu que havia sido transformado num patrocinador involuntário da própria humilhação. Depois de 3 semanas analisando todas as evidências, Carlos não era mais o mesmo homem. A dor havia se transformado em algo muito mais perigoso, determinação fria e calculada. Ele passou noites inteiras planejando cada detalhe da vingança, porque sabia que teria apenas uma chance de fazer justiça. "Elas me enganaram por 8 anos com mentiras elaboradas", pensava.
Agora vou mostrar que também sei planejar. O plano que estava tomando forma em sua mente seria público, humilhante e definitivo. A primeira decisão foi sobre o timing. Rosângela faria 60 anos dali a 2 meses, uma data perfeita. Toda a família estaria reunida. Os 2 irmãos de Carlos com suas esposas e filhos, tios, primos, vizinhos próximos, amigos da igreja. Amanda certamente estaria lá, representando o papel de nora dedicada. Seria o palco perfeito para a revelação mais devastadora que aquela família já presenciou. Carlos ligou para Rosângela e, fingindo uma reconciliação, se ofereceu para organizar e pagar toda a festa. Mãe, sei que erramos, mas você é minha mãe. Quero fazer uma festa linda para seus 60 anos. Durante essas 2 semanas de preparação, Carlos teve que representar o papel mais difícil da sua vida. O marido que estava tentando perdoar. Voltou para casa, fingiu estar trabalhando na reconciliação com Amanda, até mesmo aceitou participar de jantares na casa de Rosângela. Ver as 2 juntas, sabendo de tudo que sabia, foi torturante, mas necessário. Elas precisavam acreditar que haviam conseguido manipulá-lo mais uma vez, que o Carlos bonzinho estava engolindo a traição em nome da família. Amanda ficou aliviada e esperançosa. Amor, eu sabia que você ia conseguir superar isso. Nós somos mais fortes que qualquer problema. Rosângela, por sua vez, voltou a tratá-lo como o filho querido. Meu menino, que bom que você entendeu que família é sagrada. Erros acontecem, mas o importante é o perdão. Carlos sorria, concordava, até mesmo demonstrava carinho, mas por dentro estava contando os dias para a vingança. Cada beijo falso que recebia de Amanda, cada abraço hipócrita da mãe, alimentava sua determinação. O plano técnico era impecável. Carlos contratou uma empresa de som e vídeo para a festa, mas não uma qualquer. Escolheu profissionais que entenderam exatamente o que ele queria. Vou fazer uma apresentação especial de fotos e vídeos da família. Preciso que o equipamento seja de primeira qualidade, que todo mundo veja perfeitamente. Ele gastou uma semana editando um material que começava inocentemente com fotos de família, mas que revelaria gradualmente toda a verdade sobre Amanda e Rosângela. Galera, vocês conseguem imaginar a frieza que ele precisou para planejar isso? Comentem aí se acham que ele está certo ou exagerado. Carlos também preparou as evidências físicas. Mandou imprimir todas as fotos que o detetive havia conseguido. Organizou todos os comprovantes de gastos em pastas individuais para cada membro da família. Preparou cópias das conversas de áudio mais comprometedoras. Tudo seria distribuído durante a festa, para que ninguém tivesse dúvidas sobre a veracidade das acusações. Elas podem tentar negar, podem chorar, podem mentir, mas não vão conseguir contestar evidências concretas, ele pensava. A parte psicológica do plano era ainda mais elaborada. Carlos havia estudado exatamente como Amanda e Rosângela reagiriam em cada momento. Conhecia as 2 bem o suficiente para prever que Amanda tentaria fugir, que Rosângela tentaria minimizar, que ambas tentariam colocar a culpa uma na outra quando se vissem encurraladas. Ele preparou respostas para cada possível tentativa de escape, armadilhas verbais que as deixariam ainda mais expostas. O ensaio geral aconteceu uma semana antes da festa. Carlos simulou toda a apresentação sozinho em casa, cronometrando cada momento, testando o equipamento, preparando a sequência exata das revelações. Primeiro viria o choque visual, depois as evidências financeiras, em seguida os áudios comprometedores e, por fim, a revelação sobre como tudo começou. Seria um crescendo de humilhação que não deixaria espaço para negação ou fuga. Carlos também preparou sua família para o que estava por vir, mas de forma indireta. Durante as semanas anteriores à festa, ele plantou pequenas sementes de dúvida. Vocês não acham estranho como Amanda e minha mãe são grudadas? Já repararam que elas sempre saem juntas? É impressão minha ou elas se conhecem melhor do que deveriam? Não disse nada explícito, mas fez com que a família começasse a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A noite antes da festa, Carlos teve sua última conversa sincera consigo mesmo.
Sabia que no dia seguinte não haveria volta. Sua mãe seria exposta publicamente. Seu casamento acabaria de forma definitiva. Sua família nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que era a única forma de fazer justiça. Elas tiveram 8 anos para parar com isso e escolheram continuar me humilhando. Agora é minha vez de escolher como terminar essa história, pensou, olhando para o material que havia preparado. Amanhã, toda a verdade viria à tona, e as 2 mulheres que destruíram sua vida descobririam que homem traído também sabe ser implacável quando decide fazer justiça. O dia da festa chegou com um sol radiante, como se o próprio universo quisesse iluminar a vingança que Carlos havia planejado tão meticulosamente. Às 14h, a casa de Rosângela já estava decorada com balões dourados, mesas repletas de comida, e toda a família chegando animada para comemorar os 60 anos da matriarca. Carlos chegou cedo para testar o equipamento uma última vez, cumprimentando todos com um sorriso que escondia perfeitamente suas verdadeiras intenções. Amanda estava radiante, usando um vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião. Provavelmente com o dinheiro dele, como Carlos agora sabia. A ironia da situação era perfeita. Rosângela estava feliz como uma criança, recebendo os cumprimentos de todos, abraçando Amanda carinhosamente na frente da família toda, agradecendo a Carlos por ter organizado a festa mais linda da minha vida. Meu filho, obrigada por ter superado nossos probleminhas. Família é família, né? Ela sussurrou no ouvido dele durante um abraço. Carlos sorriu e respondeu, claro, mãe. Hoje você vai ter a festa que merece. Se ela soubesse o duplo sentido daquela frase. Por 2 horas, Carlos representou perfeitamente o papel do filho dedicado e marido reconciliado. Serviu os convidados, fez piadas, até mesmo dançou uma música lenta com Amanda, enquanto os familiares comentavam como era lindo ver o casal superando as dificuldades. Seus irmãos, Roberto e Marcelo, elogiavam como ele havia amadurecido. Carlos, que bom ver você e Amanda bem de novo. A gente ficou preocupado quando soubemos que vocês estavam em crise. Ele apenas sorria, sabendo que em poucos minutos a definição de crise seria completamente redefinida para toda aquela família. Às 16h30, Carlos pediu atenção para fazer o brindis especial. Toda a família se reuniu na sala, taças na mão, sorrisos expectantes nos rostos. Amanda estava ao lado de Rosângela, as 2 de mãos dadas como sogra e nora amorosas. Gente, antes de fazermos o brindis oficial, eu preparei uma homenagem muito especial para minha mãe. Uma apresentação com fotos e vídeos que mostra exatamente o tipo de mulher que ela é e o tipo de família que nós somos. Os aplausos foram calorosos. Ninguém notou o tremor quase imperceptível nas mãos de Amanda quando ela viu Carlos ligar o equipamento. A apresentação começou inocentemente. Fotos antigas de Rosângela jovem, do casamento com o pai de Carlos, dos filhos pequenos, momentos felizes em família. Que lindo, Carlos! Exclamavam as tias. Sua mãe sempre foi uma mulher guerreira, comentavam os vizinhos. Por 5 minutos foi uma homenagem normal e emocionante. Rosângela estava com lágrimas nos olhos de emoção. Amanda sorria orgulhosa do marido, até que Carlos disse, e agora vamos para a parte mais recente da vida da minha mãe. Os últimos 8 anos, que foram realmente reveladores. Pessoal, imaginem a tensão desse momento. Já estiveram numa situação onde sabiam que ia dar bomba? Comentem aí suas experiências. A primeira foto que apareceu na tela fez Amanda engasgar com o refrigerante. Era ela e Rosângela abraçadas intimamente na porta de um hotel. Roberto havia conseguido essa foto há 3 semanas, e a qualidade era perfeita. Toda a sala ficou em silêncio, tentando processar o que estavam vendo. Que foto bonita da Amanda com a vovó, disse um dos sobrinhos inocentemente. Mas os adultos já começavam a perceber que havia algo errado na intimidade daquela imagem. Sim, elas sempre foram muito próximas, Carlos comentou com uma frieza assustadora. Aliás, muito mais próximas do que qualquer um de vocês imagina. A próxima imagem era das 2 entrando juntas na recepção do hotel,
seguida de um vídeo gravado pelo detetive, mostrando ela saindo do mesmo quarto na manhã seguinte. O silêncio na sala estava ficando pesado. Amanda tentou se aproximar do equipamento. Carlos, amor, acho que você está confundindo as fotos, mas ele bloqueou o caminho. Não estou confundindo nada, querida. Essas fotos são bem recentes. Aliás, essa aqui é do mês passado. Rosângela finalmente entendeu o que estava acontecendo e tentou desligar a TV, mas Carlos havia antecipado essa reação. Mãe, não precisa desligar, não. Todo mundo aqui merece saber que tipo de mulher está fazendo 60 anos hoje. Ele ligou o áudio com a conversa das duas, planejando um encontro. Ele vai trabalhar até tarde. Podemos ficar a noite toda juntas. A voz de Amanda era inconfundível. Meu filho é tão bobo, nem imagina que gastei o dinheiro dele na lingerie que você pediu. A voz de Rosângela fez vários familiares se entreolharem chocados. A reação da família foi exatamente como Carlos havia previsto. Primeiro veio o choque silencioso, depois os sussurros incrédulos, em seguida as primeiras exclamações de indignação. Carlos, o que é isso? Perguntou Roberto, seu irmão mais velho. Isso, meu irmão, é a verdade sobre nossa mãe e minha esposa. Há 8 anos elas estão vivendo um relacionamento secreto, usando meu dinheiro, minha casa e minha confiança para me traírem da forma mais nojenta possível. Sua voz ecoou pela sala como um martelo da justiça. Amanda tentou a última cartada desesperada. Gente, isso é um mal-entendido. Carlos está tendo um surto. Mas Carlos já havia distribuído as pastas com todas as evidências para cada membro da família. Comprovantes de gastos em hotéis, fotos íntimas, mensagens de texto, extratos da conta secreta que elas mantinham. Surto? Ele riu amargamente. Leiam as evidências e me digam quem está tendo surto aqui. Cada pasta continha documentação suficiente para derrubar qualquer tentativa de negação. O momento mais devastador foi quando Carlos revelou como tudo começou. Ah, e tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Amanda e nossa mãe já se conheciam antes de eu namorar com ela. Nossa querida matriarca arquitetou meu casamento para ter Amanda de volta na vida dela. Minha própria mãe planejou minha traição. Essa revelação foi a gota d'água. Marcelo, o irmão do meio, se levantou furioso. Mãe, isso é verdade? Rosângela não conseguiu responder, só chorava desesperadamente. A festa virou caos total. Familiares jogando as pastas na cara de Rosângela, Amanda correndo para o carro em prantos, crianças sendo levadas para longe da confusão, vizinhos saindo constrangidos. Carlos ficou ali, no meio da tempestade que havia criado, sentindo finalmente que a justiça estava sendo feita. Ele havia transformado o que deveria ser a festa mais feliz da vida da mãe no pesadelo mais humilhante que ela poderia imaginar. E ainda não havia acabado. O estrago da festa se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, toda a vizinhança, a igreja que Rosângela frequentava há 30 anos, os colegas de trabalho de Amanda e até mesmo pessoas que não conheciam a família diretamente, já estavam comentando sobre a mulher de 60 anos que roubou a esposa do próprio filho. As redes sociais fizeram o resto. Alguns familiares indignados postaram sobre a situação, e a história viralizou localmente como um exemplo de traição familiar sem precedentes. Amanda foi a primeira a sentir o peso da exposição. Na segunda-feira seguinte à festa, ela chegou ao trabalho para encontrar olhares curiosos e sussurros pelos corredores. A secretária da clínica, que era amiga de uma prima de Carlos, já havia espalhado a história para todo mundo. É verdade que você traiu seu marido com a sogra? Perguntou diretamente uma colega durante o café da manhã. Amanda tentou negar, inventar uma versão alternativa, mas as evidências que Carlos havia distribuído eram inquestionáveis. Algumas pessoas haviam até mesmo filmado partes da apresentação na festa. A demissão veio na quarta-feira. O diretor da clínica, um homem conservador e religioso, chamou Amanda em sua sala. Sinto muito, mas essa situação está afetando o ambiente de trabalho. Pacientes estão perguntando sobre você. Funcionários estão desconfortáveis. Vamos ter que dispensá-la. Amanda implorou. Prometeu que tudo era mentira,
que ia provar sua inocência, mas ele foi irredutível. As evidências são muito claras. Não posso manter alguém que envolveu nossa clínica num escândalo desse tipo. Ela saiu do trabalho carregando uma caixa com seus pertences, enquanto todos a observavam em silêncio. Rosângela enfrentou um ostracismo ainda mais brutal. A igreja, onde era membro ativa há 3 décadas, a rejeitou completamente. O pastor, que havia sido avisado por vários fiéis sobre a situação, fez uma visita pessoal para pedir que ela se afastasse temporariamente até que a situação se resolvesse. As amigas de toda a vida pararam de atender suas ligações. Dona Maria, a vizinha de 20 anos, passou a fechar a cortina quando via Rosângela na janela. Nunca imaginei que ela fosse capaz de uma coisa dessas, comentavam nas padarias, farmácias e mercados do bairro. E aí, pessoal, vocês acham que as consequências estão sendo proporcionais à traição? Me falem nos comentários o que acham dessa justiça pública. Os filhos de Rosângela, Roberto e Marcelo, cortaram relações completamente. Roberto foi direto ao ponto numa ligação tensa. Mãe, não quero mais que você tenha contato com meus filhos. Não vou explicar para crianças de 8 e 10 anos por que a vovó fez uma coisa tão nojenta. Você escolheu Amanda ao invés da família. Agora, vive com essa escolha. Marcelo foi ainda mais cruel. Você me ensinou que família era sagrado. Me ensinou valores, moral, honestidade. Tudo mentira. Você é uma farsa como mulher, como mãe, como pessoa. A situação financeira das duas desabou rapidamente. Amanda, desempregada e sem referências profissionais, ninguém queria contratar a mulher do escândalo, teve que voltar para a casa dos pais humilhada. Rosângela perdeu a ajuda mensal que os 3 filhos depositavam religiosamente. Sem essa renda extra, ela mal conseguia pagar as contas básicas. A pensão do marido falecido não cobria todas as despesas que havia acumulado, mantendo o relacionamento secreto com Amanda. O mais irônico de tudo foi como Amanda e Rosângela reagiram uma à outra após a exposição. Longe de se apoiarem mutuamente no momento de crise, elas se voltaram com uma raiva que surpreendeu até mesmo Carlos. Amanda culpava Rosângela. Você que me seduziu, você que insistiu que éramos almas gêmeas, você que disse que Carlos nunca precisava saber. Rosângela revidava. Você que aceitou. Você que continuou vindo aqui por 8 anos. Você que gastava o dinheiro dele conosco. As discussões entre elas eram ouvidas pelos vizinhos quando Amanda ia à casa de Rosângela tentar resolver a situação. Gritos, acusações, objetos sendo quebrados. Você destruiu minha vida, Amanda berrava. Eu destruí? Você que destruiu meu relacionamento com meus filhos, Rosângela gritava de volta. Carlos, que às vezes passava de carro só para observar o caos, sentia uma satisfação profunda, vendo as duas se destruírem mutuamente. A tentativa de reconciliação delas durou apenas 2 semanas. Quando perceberam que não conseguiriam reverter a situação nem recuperar a vida que tinham antes, cada uma decidiu que a culpa era da outra. Amanda parou de visitar Rosângela, parou de atender suas ligações. Chegou até mesmo a dizer para conhecidos que foi vítima de manipulação de uma mulher mais velha e experiente. Rosângela, por sua vez, espalhava que Amanda era uma interesseira que se aproveitou da minha vulnerabilidade de viúva. O isolamento social foi completo para ambas. Amanda, vivendo com os pais aos 32 anos, não conseguia fazer novos amigos porque a história sempre a precedia. Qualquer pessoa que conhecia logo descobria quem ela era. A mulher que traiu o marido com a sogra. Rosângela passou a ser evitada até pelos comerciantes do bairro, que a tratavam com frieza quando ela ia fazer compras. O padeiro onde ela comprava pão há 15 anos passou a atendê-la sem conversa, sem o sorriso de sempre. Carlos observava tudo de longe, com uma satisfação fria. Ele havia conseguido exatamente o que queria: justiça pública, humilhação proporcional à traição e a destruição completa da farsa que as duas haviam construído às suas custas. Mas o melhor ainda estava por vir: sua própria reconstrução. Enquanto elas afundavam nas consequências dos próprios atos,
Ele estava pronto para mostrar que um homem traído pode não apenas se vingar, mas renascer mais forte do que nunca. A vingança estava completa, mas a história de Carlos estava apenas começando uma nova fase. 6 meses depois da festa que mudou tudo, Carlos estava irreconhecível, mas dessa vez, para melhor. Enquanto Amanda e Rosângela afundavam nas consequências da própria traição, ele havia usado toda aquela dor como combustível para a maior transformação da sua vida. A primeira decisão foi sair da cidade onde tudo aconteceu. Não vou ficar aqui sendo lembrado como o homem que foi traído, ele decidiu. Vou ser lembrado como o homem que soube fazer justiça e seguir em frente. Conseguiu uma transferência para a filial da empresa em outra cidade, uma promoção que vinha perseguindo há anos e que finalmente conquistou. A mudança foi libertadora. Na nova cidade, Carlos não era o homem traído pela esposa e pela mãe. Era simplesmente Carlos, engenheiro competente, homem solteiro, recomeçando a vida aos 35 anos. Pela primeira vez em 8 anos, ele podia ser autenticamente ele mesmo, sem ter que desconfiar de cada palavra, cada gesto, cada pessoa ao seu redor. Alugou um apartamento moderno, comprou móveis novos, criou um ambiente que era completamente seu, sem nenhuma lembrança do passado contaminado. O trabalho se tornou seu primeiro refúgio e depois sua paixão renovada. Livre das preocupações com uma família falsa, Carlos canalizou toda a sua energia para a carreira. Em 6 meses, havia assumido a liderança de 3 projetos importantes, impressionado os novos colegas com sua dedicação e competência, e ganhado o respeito da nova equipe. Carlos é diferente, comentavam sobre ele. Tem uma determinação que não vemos em todo o mundo. Se eles soubessem que essa determinação havia nascido da dor mais profunda, foi nesse novo ambiente que Carlos conheceu Laura. Ela era arquiteta numa empresa parceira, uma mulher de 33 anos que havia passado por um divórcio difícil 2 anos antes. O primeiro encontro foi casual, numa reunião de trabalho, mas Carlos notou imediatamente algo diferente nela. Transparência absoluta. Laura falava sobre seu passado sem rodeios, admitia seus erros, não tentava esconder nada. Meu ex-marido me traiu com a melhor amiga. Ela contou naturalmente durante um café depois da reunião. Doeu muito, mas me ensinou a valorizar honestidade acima de tudo. Galera, depois de uma traição devastadora, como vocês acreditam que é possível confiar novamente? Compartilhem suas experiências de reconstrução nos comentários. O namoro com Laura foi uma revelação para Carlos. Pela primeira vez em anos ele estava com alguém que entendia completamente sua dor, que também havia sido traída, que também sabia o valor da verdade. Ela nunca teve celular virado para baixo, nunca deu respostas evasivas sobre onde estava, nunca teve amigas suspeitas. Laura era o oposto completo de Amanda. Quando prometia estar em algum lugar, estava. Quando dizia que amava Carlos, demonstrava com ações concretas. Carlos, eu sei que você passou por algo terrível, Laura disse numa noite, 6 meses depois que começaram a namorar. E eu quero que você saiba que comigo você pode confiar completamente. Se algum dia eu não te quiser mais, vou te falar na sua cara. Se algum dia me interessar por outra pessoa, você vai ser o primeiro a saber. Nunca vou fazer você passar pela humilhação que você passou. Essas palavras curaram algo em Carlos que ele nem sabia que precisava ser curado. 1 ano e meio depois da festa fatídica, Carlos estava noivo de Laura. A cerimônia de noivado foi simples, íntima, apenas com amigos próximos e a família de Laura, que o recebeu como se fosse filho. Pela primeira vez em anos, Carlos experimentou o que era ter uma família de verdade, onde as pessoas se amavam genuinamente, sem segundas intenções, sem jogos, sem mentiras. A mãe de Laura o adotou como genro oficial. Você é um homem de caráter, Carlos. Minha filha tem sorte de ter encontrado você. Durante esse período de reconstrução, Carlos recebeu algumas tentativas de contato de Amanda e Rosângela. Amanda tentou ligar algumas vezes, principalmente quando soube através de conhecidos comuns que ele estava bem, namorando, próspero. As ligações sempre seguiam o mesmo padrão. Ela chorando, pedindo desculpas,
dizendo que havia aprendido com os erros, implorando uma chance de conversar. Carlos nunca atendeu. Rosângela chegou a aparecer na antiga casa dele, mas descobriu que ele havia se mudado sem deixar endereço. O crescimento pessoal de Carlos foi impressionante. Ele começou terapia para processar completamente a traição. Aprendeu a identificar sinais de manipulação que havia ignorado no passado. Desenvolveu uma autoestima que nunca havia tido. Eu sempre fui o cara bonzinho que confiava de olhos fechados. Ele refletia nas sessões. Agora eu sei que confiar é importante, mas verificar é essencial. E principalmente, quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. A lição mais valiosa que Carlos aprendeu foi sobre o próprio valor. Por 8 anos eu me vi como sortudo por ter Amanda e por ter uma mãe que adorava minha esposa. Na verdade, eu era o prêmio. Eu era o cara trabalhador, honesto, dedicado, que merecia ser amado de verdade. Elas que perderam um homem de valor, não eu que perdi 2 mulheres falsas. Essa mudança de perspectiva transformou não apenas como ele se via, mas como os outros o viam também. 2 anos após a descoberta da traição, Carlos se casou com Laura numa cerimônia linda, cercado de pessoas que realmente os amavam. Enquanto trocavam votos, ele pensou em como a vida havia lhe dado uma segunda chance de construir uma família verdadeira. No altar, olhando nos olhos sinceros de Laura, Carlos soube que havia feito mais que se vingar de Amanda e Rosângela. Havia se libertado delas para sempre. As últimas notícias que chegaram até ele foram através de Roberto, seu irmão, que ainda mantinha contato esporádico. Amanda estava morando sozinha, trabalhando como balconista numa loja pequena, sem perspectivas de relacionamento. Rosângela havia envelhecido drasticamente, vivia isolada com problemas de saúde que se agravaram com a depressão. Elas colheram exatamente o que plantaram, Roberto comentou. Enquanto isso, olha você, casado, feliz, próspero. A justiça foi feita. A história de Carlos nos ensina algo fundamental sobre traição, justiça e reconstrução. Durante 8 anos, ele foi vítima da manipulação mais cruel que existe, a traição familiar. Sua própria mãe e sua esposa construíram uma mentira elaborada que destruía sua confiança. Gastava seu dinheiro e zombava de sua dedicação. Mas Carlos provou que um homem traído tem 2 escolhas: aceitar a humilhação ou fazer justiça. A vingança de Carlos não foi movida apenas por raiva. Foi movida por um senso de justiça que todo homem carrega dentro de si. Elas escolheram humilhá-lo em segredo por 8 anos. Ele escolheu expô-las publicamente num único dia. Elas usaram seu dinheiro para financiar a própria traição. Ele usou sua inteligência para planejar a vingança perfeita. O resultado? Elas perderam tudo: família, trabalho, reputação, dignidade. Carlos ganhou tudo: respeito próprio, amor verdadeiro, prosperidade, paz. Mas a lição mais importante não é sobre vingança, é sobre reconstrução. Carlos poderia ter ficado preso na amargura, na desconfiança, no papel de vítima. Ao invés disso, escolheu usar a dor como combustível para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Encontrou uma mulher que o ama de verdade, construiu uma carreira sólida, criou uma família baseada na honestidade. Ele transformou a maior traição da sua vida na maior oportunidade de crescimento. E vocês, homens que estão ouvindo essa história? Se já passaram por traição, saibam que vocês não estão sozinhos. A dor que sentem é real, a raiva que sentem é justificada, mas não deixem que isso os defina para sempre. Vocês merecem amor verdadeiro, merecem respeito, merecem uma família que os valorize de verdade. Para quem está vivendo uma situação suspeita no relacionamento, confiem no instinto de vocês. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Investiguem, questionem, não aceitem respostas evasivas. E, principalmente, lembrem-se do seu próprio valor. Vocês não são sortudos por ter alguém. Alguém é sortudo por ter vocês. Deixem nos comentários suas próprias histórias de superação. Contem como saíram mais fortes de situações difíceis. E se conhecem alguém que está passando por uma traição, compartilhem essa história.
Às vezes, ver que outros homens conseguiram fazer justiça e reconstruir suas vidas é exatamente a inspiração que precisamos. Lembrem-se, um homem de verdade não aceita desrespeito, mas também não fica preso no passado. Façam justiça quando necessário, mas sempre foquem na construção de um futuro melhor. Vocês merecem ser felizes, merecem ser amados de verdade e merecem uma vida sem mentiras. Força para todos os homens que já foram desrespeitados. A vitória sempre pertence a quem tem coragem de recomeçar.